E fala, meu povo, hoje eu tô aqui pra vocês pra falar do L'Eau de Fruits de Condé Parfums, último lançamento da casa Condé Parfums. Cara, olha esse frasco, que coisa linda. Não repara nas marcas de dedo, que é a vida, né? Depois que você compra, o negócio vai ficar com marca de dedo mesmo. Enfim, mas olha que coisa linda esse vidro jateado, os detalhes em metal, né? Essa plaquinha em metal brilhante. Tampa em metal também. Cara, essa tampa, inclusive, queria que vocês pudessem sentir o peso disso, tá? Isso aqui é uma arma branca, velho. Você tacar isso aqui na cabeça de alguém, você causa um problema. Cara, gostei demais dessa nova apresentação do Condé. Dá pra ver que ele tá investindo muito, não somente nas fragrâncias, como ele já fazia antes, desde sempre, mas agora também investindo numa apresentação de mais qualidade e tudo mais, que obviamente, cara, sinceramente, eu sou a pior pessoa para falar a respeito disso, porque eu sinceramente tô cagando e andando para apresentação. Eu acho que o que importa mesmo é o que está dentro do frasco. Afinal, a não ser que você chame alguém para sua casa para ficar vendo a sua coleção, 99,99999% do tempo as pessoas vão sentir o que está na sua pele, que é o perfume. E não ficar vendo foto, ficar vendo você levando o frasco para cima e para baixo para mostrar para as pessoas como a sua apresentação do seu perfume, como a apresentação do seu perfume é maravilhosa, né? O que vai importar basicamente é o que as pessoas vão sentir quando te abraçarem, quando estiver próximas a você, que é o que está dentro. Mas enfim, ao mesmo tempo que eu não ligo muito para isso, parabéns, Condé, pela mudança nas apresentações. Ficou muito, muito, muito linda. Qualidade muito legal, a tampa muito bem feita. A tampa ainda é de plástico por dentro, não sei se dá para vocês verem aí. É como se fosse essa parte de metal, como se fosse uma capa para a tampa de plástico, né? Bem pesadinha, como eu falei. Mas, cara, a qualidade tá muito legal, tanto da tampa, do frasco, do acabamento e tudo. Realmente tá uma apresentação muito, muito, muito bonita. Enfim, povo, vamos lá para a resenha. Olha que coisa linda esse borrifador. Vamos lá. Esse perfume é maravilhoso, gente. Já deixando bem claro para vocês. L'Eau de Fruits de Condé Parfums, perfume Chipre frutado compartilhável, lançado em 2025. Foi o último lançamento do Condé, agora esse ano, né? Assinado, obviamente, pelo Fábio Condé, perfumista e proprietário da Condé Parfums. Cara, já deixando bem claro, assim, queria falar um pouco sobre o Fábio, porque ele é uma figura muito única da perfumaria, de fato. Fábio é um cara que eu não posso dizer que eu sou um amigo, porque a gente nunca nem se viu, né, mas já conversamos várias vezes, desde que eu comecei a colecionar perfumaria, desde que eu comecei a conhecer perfumaria de nicho, que os primeiros perfumes que eu conheci dentro do universo do nicho foram os perfumes brasileiros, né, Ami, Condé, Amber Fig e tudo mais. E desde o início eu comecei a falar com o Condé. E, cara, quando eu era simplesmente um aspirante a um dia ser colecionador e resenhista de perfumaria, eu falava com o Condé e ele sempre me atendeu de uma forma incrível, sempre foi um cara muito, muito solícito, muito educado, muito simpático. Condé é a simpatia em forma de ser humano, cara absolutamente maravilhoso, além de um perfumista de mão cheia, velho. Então, assim, tinha que fazer esse parênteses aqui para fazer meu elogio ao Condé, porque é um cara que eu sou fã de graça, assim, eu gosto demais do ser humano Condé, embora não conheça ele tão a fundo. As poucas vezes que tive contato, ele foi um ser humano maravilhoso, um cara extremamente solícito para a galera, para a comunidade de perfumaria, né, para o pessoal que tá fazendo resenha e tudo mais. Eu fui tirar dúvida com o Condé quando eu fui atrás desse perfume. Tava querendo já há algum tempo ter um perfume do Condé, vi que esse perfume L'Eau de Fruit estava sendo bem comentado, estava sendo muito elogiado nos grupos e tudo mais.
Fui lá pelo Condé, quando eu vi a pirâmide olfativa, vi do que se tratava o perfume, fiquei meio ressabiado, né? Porque ele tem notas de melão e melancia. E aí, se você sabe alguma coisa um pouco mais técnica de perfumaria, você sabe que melão e melancia, pelo menos uma das formas de você conseguir esse acorde frutado de melão ou melancia, é usando a nota de calônia, utilizando uma molécula chamada calônia, que é uma molécula que, além de ser utilizada para esse lado frutado, ela também é muito comumente utilizada em perfumes aquáticos, né? Só que tem um grande problema na nota de calônia, nessa molécula de calônia. Em algumas peles, em alguns olfatos, o calônia dá um aspecto que lembra clara de ovo. E eu sou muito sensível ao calônia. Então, quando eu vi que era um perfume com lado aquático, frutado com melancia e melão, eu falei, cara, vou correr disso. Mas aí conversei com o Condé, me abri em relação a essa insegurança, né? E perguntei na cara dura mesmo. E aí, usou calônia? Posso comprar? E ele me respondeu com uma tranquilidade absurda e realmente me assegurou de que não tinha calônia no perfume. E me esclareceu que tem outras formas de você conseguir essas notas frutadas, assim como também o aspecto de mar, né, esse aspecto marinho, esse aspecto aquoso, que não simplesmente pela nota de calônia. Né? Se eu não me engano, até ele disse que tem óleo essencial de melancia e melão, que eu não sabia que existia, mas ele falou alguma coisa nesse sentido. Já tem um tempo que a gente começou, então não vou lembrar com detalhes, tá? Mas eu sei que ele utilizou também aqui, não sei se foi tintura ou se foi algum óleo essencial, como é que foi, para fazer esse acorde, mas eu sei que ele usou um pouquinho também de cascalone, que é uma outra molécula sintética, é um outro químico aromático, que também vai dar esse aspecto frutado de melão e melancia. Porém, é bem mais leve do que o calone e não costuma dar tanto assim esse aspecto de clara de ovo. Né? Pelo menos eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse tido problema com perfumes com cascalone, tendo esse aspecto de clara de ovo, que é muito, muito, muito comum quando se usa calone. Então, já deixando claro aqui pra galera que tem medo, não tem calônia aqui, tá? Definitivamente não tem calônia, se tivesse eu teria sentido. Mas vamos lá pra resenha, povo, vamos lá falar um pouquinho mais desse perfume, tá? Na abertura a gente vai ter melancia, melão, maçã, abacaxi, toranja e bergamota, beleza? O que eu sinto mais aqui? As 4 primeiras notas. Melancia, melão, abacaxi e maçã, tá? Você tem basicamente esse combo frutado de notas um pouco mais adocicadas, como a maçã e a melancia, né? Essa melancia ela se apresenta bem docinha, uma melancia vermelha, aquela coisa mais frutada, vermelha, suculenta, né, de melancia. Uma maçã um pouco mais adocicada também, com um abacaxi maduro, né? Mas que ainda assim tem um certo nível de acidez junto da bergamota e da toranja, né? E o melão, né? O melão, eu acho que nesse caso aqui, ele é uma nota extremamente importante, porque se trata de uma nota frutada, uma nota mais... se trata de um frutado mais leve, um frutado mais aquático, um frutado menos adocicado, um frutado que proporciona uma versatilidade muito grande para essa fragrância. Mas já deixando bem claro, povo, para você que tem receio aí com esse perfume da Condé por ele talvez ser um perfume muito doce, um perfume feminino por conta da nota de melancia, que eu também tinha esse exato receio, já posso dizer que definitivamente não, tá? É impressionante como que o Condé conseguiu trazer uma versatilidade monstruosa para essa fragrância, trazer com que essa melancia se tornasse algo completamente utilizável, completamente fácil de usar. É uma melancia fresca, leve, aquosa, junto desse acorde de melão também bem aquoso. Tem ali uns frutados um pouco mais adocicados, mas definitivamente, cara, eu moro no Ceará, eu moro em Fortaleza,
E eu usei esse perfume, tenho usado esse perfume com uma vontade, né, com uma velocidade monstruosa. Acho que vai dar para vocês verem aqui. Tem menos de um mês que eu recebi o perfume, ele já tá bem usadinho. Eu tô usando isso aqui com uma facilidade, com uma rapidez monstruosa, tá, povo? Ele definitivamente não ficou adocicado demais, ele definitivamente não ficou enjoativo. Obviamente você tem que gostar desse lado frutado, docinho, de melancia vermelha, né? Que eu entendo que não é para todo mundo, e entendo que não é para todos os homens, principalmente. Embora eu, particularmente, não tenha me incomodado em nenhum momento e não tenha achado que ele seja um perfume feminino, ou seja um perfume que não é possível de um homem alcançar. Como falei, tenho utilizado isso com uma facilidade absurda, né, e me sinto extremamente bem utilizando ele. Acho que o Condé chegou num equilíbrio tão grande nessa fragrância que mesmo ela tendo esse frutado rosa que vai lembrar algo mais feminino, ele está muito compartilhável e mesmo tendo esse lado frutado adocicado, ao mesmo tempo ele está muito fresco, leve e fácil de usar e se torna um perfume mais tranquilo, não se torna um perfume enjoativo de maneira nenhuma. Cara, é bruxaria o que o Condé fez no nível de perfeição, de arredondamento, nível de perfeição que tem aqui, de equilíbrio entre as notas, né? De sutileza no trabalho, é algo realmente de se bater palmas em pé, assim, de se aplaudir valendo o trabalho do Condé nesse perfume. Então, recapitulando, você vai ter esse aspecto de abacaxi, maçã, melão e melancia, né? Que logo, principalmente essa nota de melancia, que vai ser a grande protagonista do perfume durante o tempo inteiro, né? Ele é a nota que manda no perfume. Logo ela vai se misturar com hortelã e capim-limão. Na abertura, no coração, a gente vai ter hortelã, capim-limão ou citronela, a violeta e o ambroxan, né? Logo a gente começa a perceber essa melancia vermelha frutada docinha se misturando com o hortelã e o capim-limão, que são provavelmente junto do que eu falei da nota do melão. O melão ele vai servir para esse mesmo propósito durante a abertura, né? O hortelã e o capim-limão eles vão servir para o mesmo propósito durante a secagem, durante o meio para o final da fragrância, até porque eles vão ficar durante bastante tempo, que é basicamente trazer versatilidade, tirar um pouco a tua atenção do frutado que poderia ser um pouco mais enjoativo, um pouco mais adocicado, né? Isso é uma estratégia muito interessante quando você quer utilizar um perfume, quando você quer utilizar uma nota que é um pouco mais adocicada, uma nota que pode ser um pouco enjoativa, uma nota que é um pouco sintética, você misturar com coisas que são fáceis de usar, que são frescas, que são leves, que são voltadas para esse negócio mais dia a dia, né? E aqui o Condé fez isso de uma maneira muito, muito, muito bonita, de uma maneira realmente que só um mestre do nível do Fábio Condé poderia fazer realmente, tá? Então você começa a perceber essa melancia tomando contornos verdes, né? Verdes e canforados, principalmente por conta da nota de hortelã. Aqui é um hortelã, não fala aqui exatamente se seria o hortelã picante e tudo mais, mas eu vejo como um hortelã realmente mais picante, eu vejo como um hortelã verde, herbal e bem canforado, bem mentolado, né? E aí, cara, essa combinação do frutado de melancia e melão com o capim-limão e com o hortelã, basicamente se forma um acorde que me lembra muito, eu falei isso com alguns amigos, com alguns colecionadores que também já sentiram a fragrância, e todos eles concordaram comigo. O cheiro dessa fragrância, a partir do momento que essas notas verdes começam a entrar, que não demora muito, vira cheiro de house ou trident de maçã. Ou de maçã não, desculpa. É trident ou house de melancia, basicamente, tá? Esse é o cheiro que a fragrância aparece. Porque você tem a maçã, eu só quero falar maçã, tá difícil. Você tem a melancia e você tem o hortelã e o capim-limão, a citronela, fazendo com que ele se torne uma melancia
com toques esverdeados, mentolados, frescos, canforados. Tem, junto dessa nota de esse capim-limão, né, essa citronela, além de trazer esse lado mais verde, canforado, leve, herbal, ele vai trazer um lado que lembra muito chá. Ele vai trazer uma nuance de chá bem interessante, né? Como se fosse um chá de capim-limão, de capim-santo, de erva cidreira, alguma coisa desse tipo. Um chá bem verde, leve, fresco. Ao mesmo tempo você começa a perceber aqui, aos poucos entrando essa violeta, que vai trazer um aspecto quase que orvalhado, ao mesmo tempo polvoroso. E o Ambroxan, tá? O Ambroxan junto dessa violeta e junto dos acordes, né, de melancia e melão, que eu acredito que tenha, como eu falei, o Cascalone, no caso, ele também vai trazer mais ou menos as mesmas características do Calone, inclusive o aspecto salino e meio aquático, né, o aspecto salgado aquático, meio que cheiro de mar, de maresia. E todas essas notas, né, a violeta, o capim-limão, o hortelã e esse aspecto, o ambroxan e esse aspecto de salino, de praia, tudo vai trazer com que você tivesse se sentindo na beira da praia, caminhando num dia ensolarado, mas ao mesmo tempo com aquela brisa fresca, comendo ali um Trident, sentindo aquela refrescância. Cara, ou então se você tivesse tomando de repente um drink extremamente refrescante de melancia com hortelã, né, na beira da praia, sentindo aquele cheiro de maresia. O Ambroxan, nesse caso, assim como com o Cascalone, que vai trazer esse aspecto marinho e tudo que eu falei para você, esse aspecto aquático, o Ambroxan ele serve aqui principalmente, acredito eu, para trazer uma sensação de conforto, para trazer uma sensação quase que macia, meio felpuda. É bem interessante, cara, como se fosse uma segunda pele, mas ao mesmo tempo algo meio fluffy, assim, meio fofo. É muito legal, é muito gostoso, é uma sensação que me lembra abraço, sabe? Ele parece que eu tô abraçando um urso de pelúcia com um cheirinho de melancia, é um negócio muito doido. No sentido, não necessariamente de ter esse aspecto de pelúcia, mas no sentido de ser algo que. Sabe a sensação quando você era pequeno e você abraçava um urso de pelúcia, alguma coisa do tipo, você se sentia seguro? É a versão para adultos disso, né? A versão para crianças grandes, basicamente. É uma sensação de abraço, de conforto, de casa, praticamente. Assim. É uma sensação muito gostosa, que traz uma paz, sabe? Ele é um perfume, como eu já respondi, inclusive, uma vez lá nos stories do Instagram, ele é um perfume que me traz paz, ele é um perfume que é quase terapêutico para mim. Cara, ele é delicioso, assim. Quase cada vez que você sente essa fragrância, ela se torna mais viciante, sabe? Ela se torna mais fácil de usar e você fica com aquele negócio, putz, eu preciso sentir essa fragrância de novo. Eu perdi a conta de quantas vezes, durante as minhas férias, agora em julho, que eu estava na casa dos meus avós, eu me pegava indo no meu quarto fazendo isso aqui. Sentindo o perfume na tampa, para não, obviamente não gastar a fragrância, e mesmo assim continuar sentindo o cheiro disso aqui, porque é absolutamente viciante, cara. É incrível mesmo. Assim, o trabalho feito pelo Condé aqui é muito fora da curva, cara. E é por isso que eu considero o Condé um dos perfumistas mais incríveis do mundo, um dos melhores perfumistas do planeta, porque o cara consegue se virar nos 30 tendo que cobrar um preço que é barato para o que ele entrega, trazendo as melhores matérias-primas que se possa imaginar para a gente, fazendo uma perfumaria artística, fazendo uma perfumaria diferente, entregando experiências completamente únicas para você a um preço extremamente acessível. Então, assim, ó, eu tenho um respeito máximo pela perfumaria brasileira e tudo que eu puder fazer para estar espalhando a palavra da perfumaria brasileira, seja com a Condé, seja com a Ami,
seja com a Amberfiga ou com qualquer outra marca que mereça a atenção, que mereça o destaque, eu vou estar fazendo, cara, porque a gente merece muito. Infelizmente tem um mercado muito chato, né? Tem um mercado que não apoia as nossas próprias empresas enquanto está baixando as calças, digamos assim, para a perfumaria gringa, que muitas vezes não tem metade da qualidade que a gente entrega num perfume como esse, e como vários outros de Amberfigue, Condé e Ami. Mas enfim. Depois de um tempo, né, depois que você começa a baixar esse aspecto de maresia, o aspecto de hortelã e capim-limão começam a sumir um pouco, a melancia vai ficar basicamente durante todo o tempo. Tá? Você continua sentindo o almíscar, né, que vai trazer basicamente o ambroxan seria um sintético de almíscar, basicamente. Né? O almíscar aqui vai ser um almíscar mais leve, um almíscar branco mesmo, aquela coisa que lembra a segunda pele, que lembra cheiro de gente limpa, né? Um cheiro de limpeza, uma sensação de conforto, e ao mesmo tempo você vai se misturando notas amadeiradas. Né? Na base a gente vai ter almíscar, cedro, âmbar e musgo. Eu começo a sentir depois de um tempo, principalmente o cedro e o musgo de carvalho subindo, tá? O cedro, para mim, ele tem muito cheiro. Não todos os cedros, porque você tem uma infinidade de tipos, de variedades, de espécies de cedro diferentes que você pode utilizar e cada um vai ter características completamente diferentes. Mas os cedros que são mais comuns sendo utilizados por aí, para mim eles têm muito cheiro, normalmente é o caso desse, de cheiro de madeira seca, como se fosse. Não sei se vocês já foram numa serralheria, alguma coisa do tipo, vocês sentiram aquele cheiro das tábuas de cedro sendo cortadas e sobe aquele cheiro de madeira seca de serragem de cedro. É basicamente isso que eu sinto, é um cheiro de madeira seca, suavemente verde e meio empoeirada, como se fosse realmente a sensação de serragem mesmo. O musgo de carvalho, que vai estar trazendo aqui um toque, não diria necessariamente que é um toque vintage, um toque datado, mas ele traz aí um toque um pouco mais maduro, um toque um pouco mais adulto, digamos assim, mais refinado, né, e que traz inclusive uma masculinidade um pouco maior, e é muito interessante essas notas amadeiradas, tanto cedro quanto musgo de carvalho, porque eu acho que elas desempenham um trabalho, assim como as notas verdes, por exemplo, também fazem, eles desempenham um trabalho que é trazer o espectro de perfume compartilhável, né? Porque a gente está dentro de um perfume compartilhável. Alguns podem pender mais para o masculino, outros penderem mais para o feminino. Se não tivesse essas notas frutadas, ou se não tivesse essas notas amadeiradas de base, muito provavelmente a régua ainda estaria pendendo mais para o feminino. Estaria ali, de repente, um 65, 45 para o lado feminino da coisa. Só que essas notas amadeiradas puxam o perfume de novo para um lado mais masculino. Então, assim, cara, eu considero ele um perfume perfeitamente compartilhável. Obviamente que isso é muito pessoal, é muito do gosto pessoal de cada um, e eu entendo quem disser que essa melancia, esse lado frutado vermelho, é algo feminino. Eu realmente entendo. Não concordo, na minha visão, realmente é um perfume 100% compartilhável, mas eu entendo quem fale isso, tá? Até porque a gente não está acostumado em perfumes masculinos na indústria mais tradicional de perfumaria com nota de melancia, com essas notas frutadas docinhas, né? Então eu entendo para quem ainda não tem tanto conhecimento com perfumaria de nicho, com perfumes compartilháveis e mais, eu entendo quem entenda esse caminho olfativo como algo feminino, mas para mim ele é 100% compartilhável, tá? Em relação a desempenho, povo, isso é uma coisa que eu preciso falar com vocês porque é uma das poucas coisas que talvez, se você comprar desavisado, principalmente se você comprar tendo em vista a fama que Condé Parfums tem na perfumaria, você pode se arrepender, que é o fato do Condé ele ser muito conhecido por perfumes extremamente bombásticos, por perfumes de altíssimo desempenho. Não é que o L'Eau de Fruits não tenha um bom desempenho, ele tem, tá? Principalmente se você analisa a estrutura do perfume, né? Ele é um perfume ozônico, um,
um verde, leve, fresco, com toques frutados e marítimos. Então, assim, um perfume que é pro dia a dia, um perfume que é para ser utilizado no calor sem problema nenhum. Como eu falei, eu utilizei esse perfume em temperaturas muito altas sem nenhum problema. Então, esse tipo de perfume normalmente costuma ter um desempenho baixo, um desempenho mais baixo, pelo menos ali, por volta de 5, 6, 7 horas, mais ou menos. Esse perfume na minha pele, tá, isso é importante falar porque de pele para pele pode ter uma variação considerável em relação principalmente à fixação da fragrância. Eu tive resultados aí por volta de 1 hora e meia de projeção mediana, tá? 1 hora e meia, às vezes até batendo perto das 2 horas de projeção mediana, e fixação por volta das 7, 8 horas, tá? E definitivamente não é algo ruim para um perfume, como eu falei, nesse estilo, com essa proposta. A gente tem que lembrar que perfumes cumprem propostas específicas. Perfumes são feitos para cumprirem um papel. E ele cumpre esse papel com excelência, trazendo um desempenho que é bem considerável para esse tipo de fragrância, que normalmente você não vê com esse tipo de fragrância, que é uma fragrância mais leve, voltada para dia a dia, né? Acredito justamente por conta desse toque mais ambarado e amadeirado de base, que ele consiga segurar bem. Em relação à ocasião de uso, no sentido de para onde que eu recomendo você utilizar, para que ocasião, no sentido de clima, dia, noite, etc, etc. Vamos lá. Para mim, ele é um perfume diurno, tá? Ele é um perfume que, para mim, é para ser feito utilizado no dia, talvez uma noite quente de verão, ele funcione muito bem. Mas, cara, para mim é um perfume para ser utilizado durante o dia. É um perfume mais descontraído, ele não é um perfume ultra mega elegante, né? Não é aquela coisa para você utilizar no trabalho, embora você possa, não vejo problema nenhum em você utilizar um perfume desse para o trabalho, mas ele não é aquele perfume para escritório, ele não é aquele perfume extremamente rebuscado, ele é uma coisa um pouco mais despojada, um pouco mais leve, mais para dia a dia, para festa durante o dia, sabe? Enfim, você ir pro shopping, um encontro romântico durante o dia, alguma coisa do tipo, ele funciona muito bem. Mulheres que quiserem utilizar esse perfume para encontro romântico, cara, vai, que isso aqui vai dar com certeza absoluta, principalmente se for passeio no parque, esse tipo de encontros românticos do dia, né? Um almoço durante o dia, enfim. Eu vejo mais para esse lado, né? Para esse lado de perfumes descontraídos, de perfumes para o dia a dia, para até mesmo se você quiser utilizar perfume para ficar em casa, cara. Eu utilizei esse perfume algumas vezes simplesmente para ficar em casa, fazendo minhas coisas e sentindo aquele cheiro. Às vezes você simplesmente, sei lá, deita na cama antes de dormir, dá uma borrifadinha no braço e fica sentindo a fragrância. E ela te traz essa sensação de paz. Inclusive, como eu falei, ele é um perfume que é tão gostoso, ele é tão confortável para mim, que ele se tornou até meio terapêutico e me ajudou, por incrível que pareça, na insônia. Olha que treco doido, né? Ele é um perfume que ele reage tão bem na minha pele nesse sentido de trazer conforto, que ele me trouxe um pouquinho de sono. Quando eu estava tentando dormir, borrifei ali, fiquei sentindo, ele me trouxe uma sensação de paz que eu consegui dormir. Né? E para quem tem ansiedade, para quem tem insônia, assim como eu, sabe o quão isso é difícil acontecer e o quão o perfume tem que ser realmente confortável para te fazer desligar do mundo e ter um alívio da ansiedade, da insônia e de todos os problemas que se tem na tua cabeça antes de dormir. Mas enfim, é isso, povo. Acho que eu cobri exatamente tudo que eu queria falar sobre ele. Parabéns ao Condé, parabéns à Condé Parfums, parabéns à perfumaria de nicho brasileiro que tem cada dia evoluído e entregado perfumes cada vez mais interessantes, cada vez mais intrigantes, cada vez com mais qualidade. E, enfim, cara, eu fico muito, muito, muito feliz da gente ter esse tipo de perfumaria hoje no Brasil. Fico muito feliz e, principalmente, fico muito feliz desse tipo de perfumaria estar sendo feito por pessoas como o Fábio, né, por pessoas que têm o caráter e a honestidade e, obviamente, a qualidade de trabalho que Fábio Condé tem. Afinal, como eu falei, para mim, ele é um dos melhores do mundo no que faz. Então, parabéns, Fábio. Obrigado por trazer esse tipo de perfumaria para o povo brasileiro a um nível acessível. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais.